E o Sport, enfim, estreou no Campeonato Pernambucano. Eu falo do time principal. O time titular entrou em campo contra o Decisão nessa quarta-feira e o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos falar da atuação do Sport, dos destaques do time nessa estreia do time principal. Um destaque para a fala do Roger. Acho que todo torcedor rubro-negro podia ouvir essa fala aí para fazer uma avaliação melhor desse momento que o clube está atravessando. No ar, mais um Best TV para você, hoje sobre esporte e decisão. Maciel Júnior. Bem-vinda, bem-vindo à Best TV. Não esquece de dar o like, de ativar o sininho, de se inscrever no nosso canal. Esse vídeo é sobre o esporte, sobre a estreia do time principal no Campeonato Pernambucano. Para o torcedor do esporte, parece que o ano começou hoje, né? Porque o time entrou em campo, não tivemos ainda um grande público na ilha, mas eu acho que foi muito mais qualidade do torcedor apoiando o time e apoio do que quantidade, que foi importante para essa... foi a noite de estreia, né? Estreia do Roger, estreia do time principal, mesmo ainda com poucos atletas. O Zé Lucas não jogou, ficou de fora do jogo porque estava lesionado. Porém, tivemos um esporte diferente, né, do time da base. Nada contra os garotos da base, fizeram até um bom jogo lá contra o Retrô. Mas aí é o time principal. Esse é o time que vai buscar os objetivos do ano de Pernambucano, Copa do Nordeste, de Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o que é que nós vimos do jogo, torcedor? Você vai acompanhando os lances, eu já vou falando aqui, a gente vai soltar o início do jogo ali. Eu gostei do time do esporte, mas eu dou todo o desconto das fragilidades deste decisão que a gente viu enfrentar o esporte na Ilha do Retiro. Não é um time ainda, não é um adversário que atesta realmente, verdadeiramente, o que vai ser o esporte na temporada. Ele não exigiu do time do esporte muita coisa defensivamente, não foi um time que agrediu o esporte. O goleiro do esporte não pegou na bola, podia botar uma cadeira lá e ele sentado, porque ele não participou do jogo. O House, né? O homem da pastilha aí ficou tranquilo lá, sabe? Não foi exigido momento nenhum. Então o jogo foi ataque contra defesa e o esporte em cima, em cima, em cima. Quero destacar aqui as atuações do Gustavo Maia, principalmente, e do Filipinho. Fizeram um grande jogo nesse início. Aquela história da parte física ainda um pouco presa, alguns jogadores sentem mais, outros sentem menos, né? Mas aí o que tivemos é um esporte que foi buscar o resultado e que teve o Barleta jogando bem, Filipinho, repito aqui, os dois, para mim, destaques do jogo, Filipinho e o atleta Gustavo Maia. Mas o Aju também, uma boa participação no jogo, inclusive fazendo gol. O Zé Roberto, né, que fez a sua volta aí depois daquela cirurgia ano passado, passou por todo um processo. O Zé voltou e voltou bem. Você está tendo lances aí ainda, olha, 25 do primeiro tempo ainda, né? O Sport criou chance, mas não fez o gol. Pode dar uma tentadazinha aí, Jarbinhas, pra gente já ir lá pro nosso primeiro gol, olha lá. Esse aí foi o primeiro gol do Barleta, entrando pela direita ali, tirando no cantinho. Você vai rever o gol aí. Dali por diante, o Sport, aos 26 minutos, né, ele abriu, né, o placar e foi embora. Olha o lance de novo aí para você ver. Ó. Ele entrou na área, tem um chutinho de biquinho no canto, né? Tirou do defensor e já fez. E aí por diante, aquela história, né? Que os caras de rádio antigamente falavam: passa um boi, meu amigo, passa uma boiada. E aí entrou o primeiro gol e de repente o Sport foi para cima e foi criando uma oportunidade atrás da outra, foi tendo chances. Olha lá, o Barleta aí perdendo o gol na trave, esse lance bonito. Outra bola bem chegada ali, o Gustavo Maia, você viu? E o Barleta tira do goleiro, mas chuta para cima. Outra chegada do Sport, para você ir conferindo aí. Ainda no primeiro tempo, aos 35, eu acho que esse é o segundo gol. Esse é o gol que tem um erro da arbitragem. O jogador Gustavo Coutinho não estava impedido, hein? Tanto é que ele foi lá cobrado do assistente, vocês viram, né? Olha, essa é a única, talvez a rara vez em que o time do Decisão chegou. Esse lance por cima do gol aí. O Coutinho foi lá cobrado do assistente porque aquela bola não estava impedido. Não estava impedido. Ué, esse é ainda o gol do primeiro tempo voltou? Não, esse é o mesmo gol. Esse é o mesmo gol, tá voltando. Acho que a transmissão repetiu ontem. Viu? Vamos pro segundo tempo? Aí já é o segundo tempo da partida, ó, você vai ver. De novo, o mesmo gol. Quantas vezes eu repeti esse gol, gente? Agora vamos pro segundo tempo aí, ó. Já o Sport vencendo por 2-0.
outra chegada do time do Sport. O segundo tempo o time foi mais solto, né? Aquela história também, o time do interior ele vem, o intermediário ele se fecha, o gol do Aju aí, o gol do Marcelo Aju. Esses times intermediários eles se fecham na defesa até tomar o primeiro gol. Quando toma o primeiro gol, quer mudar todo o jeito de jogar para ir para frente. Aí vira realmente uma abertura, né? Uma avenida pro time principal. Olha, erro de saída de bola. Esse é o gol bonito do Filipinho. Ele corta a defesa e dá um toque por cima, ó. Aí o quarto gol do Sport. Filipinho fazendo essa pintura. Vamos dar uma adiantada, Jarbinha, pra gente pegar o outro. Aí o pênalti em cima do Zé Roberto. A gente pode até pegar o lance do pênalti depois. Com um pouco mais de calma. Aí o Zé voltando, né? Aí você já cortou o gol, meu amigo. Deixa bater o pênalti. O Zé Roberto vai cobrar a penalidade para fazer o gol. Olha lá. Uma boa pro Zé voltar, né? O goleiro ficou parado no meio, esperando ali talvez uma cavadinha. É uma boa que o Zé volte, retome aí os caminhos para jogar, porque é um bom atacante. E daqueles remanescentes, é um cara que vai ser muito importante para o Sport na temporada, se realmente reunir condições de jogo. E aí, o Sport fechou, né, essa goleada por 5-0 diante da equipe do Decisão. Aí sim, é um time principal entrando no campeonato. O Roger, técnico do Sport, falou ao final, na sua entrevista coletiva, e chamou a atenção para um ponto importante. Acho que ele falou a real para o torcedor. Inclusive, ele falou algo que a gente não sabia. O que foi passado para a imprensa é que o Sport jogaria na terceira rodada, já no clássico contra o Náutico, com o time principal. E ele disse que o acerto dele no começo foi que jogaria contra o Decisão, né? Mas isso não foi passado dessa forma. Mas, enfim, o que me chamou a atenção na entrevista coletiva dele é que o Roger chamou a atenção para esse momento, de que maneira ele encontrou o time. Falou do relacionamento do profissional com a base. Tem uma fala dele muito importante, acho que cada torcedor rubro-negro devia ouvir para entender melhor qual a situação do Sport no momento. Vamos ouvir. No dia 26 de dezembro, e na primeira conversa que eu tive, foi passado que a equipe principal jogaria o jogo do Decisão em casa, na quarta rodada. Então, o processo do esporte, ele precisa ser respeitado. A gente precisa entender que aonde a gente quer chegar e o que a gente quer colher é fazer uma final estadual, fazer uma final de Copa do Nordeste, subir a equipe para a Série B, e que tudo isso passa por um processo, né? Eu me apresentei com 8 atletas para treinar. 8. O Zé Roberto voltando de 13 meses e o Denis goleiro de quase 2 anos. Então, assim, eu, Roger Silva, estou dentro do projeto que foi me apresentado, né? Tentando resgatar o clube, tentando tratar as pessoas com carinho, com respeito, porque muito me espanta em saber que outras comissões que tiveram aqui não davam bom dia para o treinador do Sub-15, do 17, do 20, e que era proibido de assistir o treino. Então, existe um processo no esporte que é muito mais longo, muito mais pesado, muito duro de se reconstruir do que apenas reconstruir o time. Existe um processo mental dentro do clube onde eu ouço diariamente assim: professor, o que a gente quer é que o senhor fique aqui 2, 3 anos, porque o senhor dá bom dia para nós. Porque eu dou bom dia, porra, tá doido. Meu pai me ensinou com 2, 3 anos a falar bom dia. Não, mas o senhor trata nós com carinho, com respeito, o senhor abraça nós, beija todo. Porra, peraí, pô. Isso aqui é minha casa também, eu amo esse clube também, pô. Assim como eu tenho carinho por outros clubes, tá? Não tô aqui, Roger, tá. Não. Eu tenho sempre grande carinho pelos clubes que passei, a maioria deles, porque eu sempre fui tratado com muito respeito. Então, existe um processo muito maior do que só atropelar as coisas e jogar um clássico porque perdeu, ia perder de 4, ia perder de 5. O processo está sendo seguido. Eu estou muito com o Ítalo, com o Breno, com o Hudson. Precisa se restabelecer aqui como fazer, não fazer por fazer. E o como fazer era
a gente estrear contra o Decisão. Então, essa é uma resposta que a gente tem que dar. Era o ideal estrear hoje? Eu tô com quantos agora? 14 no grupo principal. Completaram 6 hoje da base. Então eu tenho 14 atletas hoje, certo? Se caso eu precisar trocar 10, então eu vou ter que jogar com 6 de novo do 20. E aí eu vou ser questionado de novo porque eu não joguei com o titular. É muito contraditório tudo. A gente precisa ter calma. O meu torcedor agora, torcedor que eu aprendi a amar, respeitar, que eu tenho convidado para estar aqui, que eu digo que eu sou um de vocês aqui, porque eu quero que esse time corra, brigue, porque isso é você, eu sei o que eu estou falando. Graças a Deus, a grande conquista aqui, eu fiz parte disso, eu sei como ganhou. Eu vivi o vestiário dessa vitória. A gente precisa ter calma. A gente está construindo uma equipe. Mudou muito já. Pronto. Eis aí o Roger, algumas coisas faladas por ele aí nos chamou a atenção, né? Essa história de não dar bom dia aí é falta de educação, né? Se uma comissão técnica passou numa agremiação e não fala com ninguém ali, ele não citou quem, né? Ele só jogou ali no ar. É lamentável mesmo que ocorra isso. Não é nem por ser comissão de dentro, de fora do Brasil, de fora do Brasil. É questão de educação, de criação, né? De civilidade, de tudo, entendeu? Isso aí não vem ao caso. Porém, o fato de não assistir o treino e tal, garotos da base, se está treinando, ok. Mas eu passei uma temporada no clube, vocês sabem, na comunicação, e aí havia muito temor em vazamento de informações. Aliás, nessa mesma coletiva, no começo o Roger fala que discute uma coisa lá, no outro dia está na imprensa. E está mesmo. Ninguém sabe como, mas vaza. É uma peneira, né, de informações. Aí tinham treinos que precisavam ser feitos fechados, de ensaiar a jogada e tal, que se fechava realmente, não deixava ninguém assistir treinamentos, ninguém, a não ser da comissão técnica e do staff do clube, para não vazar uma informação, véspera de um clássico. Isso vai acontecer com você já, Roger. Com você já. Você vai precisar fechar para não ter muito vazamento de informação do teu time, senão você vai ter problema, tá? Mas foi bom que ele deixou bem claro, primeiro, aquela informação de que havia esse acerto para jogar já só contra o Decisão, que eu mesmo não sabia. Informação que a gente tinha que seria contra o Náutico. E mesmo assim eu não colocaria só o time dos meninos contra o Náutico. Faria uma mescla ali, tinha como ter feito sim. Olha aí o resultado. Para o time ganhar cancha. Se o torcedor está perguntando por que vocês cobraram tanto o time contra o Náutico, por isso. Porque contra o Náutico, talvez esse time não tomasse a goleada, ou talvez nem perdesse o jogo. Tivesse empatado, segurado, porque a diferença de pontos ela vai ser muito importante no final. É um campeonato curto, só restam agora 3 partidas e que o critério pode ser decisivo. Então, agora talvez não sinta porque o Santa Cruz tropeçou, a gente vai falar no próximo vídeo, e o Sport figura ali agora na segunda posição, mas um pouco mais à frente, se o Sport não conseguir entrar entre os dois que vão para a semifinal, vai fazer falta os 3 pontos que perdeu contra o Náutico, ou até a questão do saldo. Tudo vai depender daqui para frente do que acontecer, mas o próximo jogo do Sport é contra o Vitória, e aí a vitória certa, ele é mais favorito do que foi diante do Decisão. Então a expectativa é que o Sport vença, inclusive está fazendo promoção de ingresso aí, R$15 na arquibancada da sede, para o torcedor fazer parte aí e ver o segundo jogo do time de profissionais. Beleza? Parabéns então pela vitória rubro-negra, torcedor, dê o like aí, ativa o sininho para receber notificações do nosso conteúdo e se inscreve se não é inscrito, pede para alguém se inscrever no Best TV. Abraço.